Olá, você já reparou na quantidade de pessoas que falam como é importante estabelecer objetivos para você mudar qualquer coisa na sua vida pessoal ou profissional? Como se você for uma pessoa que não tem objetivos, é alguém que não quer nada da vida? Eu não sou adepta dessa visão, eu acho que não é obrigatório ter objetivos, obviamente, para você se desenvolver como ser humano, mas hoje eu queria mostrar uma maneira que fica até mais fácil de você, pelo menos, planejar como alcançar um objetivo uma vez que você tenha. Eu estou usando aqui na tela uma ferramenta chamada Mind Master. Eu vou escrever aqui para vocês, para ficar mais claro qual é o nome, caso vocês não tenham entendido. Só um minutinho. Esse nome aqui embaixo, tá? Mindmaster.com, você acessa, você cria uma conta sua e você pode criar até 3 mapas mentais na versão gratuita e mais mapas se você fizer a versão paga, mas a versão gratuita atende bem porque a gente vai fazer aqui hoje. Você tem vários modelos, inclusive para metas smart, se você quiser, mas eu vou clicar aqui em mapa em branco para criar um mapa completamente do nada, que vai estar aqui com o nome Meu Novo Mapa Mental. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse mapa aqui de objetivos. E basicamente a ideia é que você possa utilizar esse mapa mental para inscrever os seus objetivos e você possa revisá-los de tempos em tempos. Então, se você fizer objetivos para o ano, se você fizer objetivos de curto, médio e longo prazo, você pode colocar todos aqui dentro e ter um único lugar onde você revisa o mapa para poder se planejar, enfim. E o que eu queria te mostrar é o planejamento de um objetivo que eu já alcancei, de outro que eu estou em andamento e outro que eu ainda vou alcançar e que faz parte disso tudo que eu estou falando. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter objetivos de longo prazo, que são objetivos de vida, eu vou ter objetivos de médio prazo e curto prazo. Cada pessoa, cada metodologia pode estimar qual a duração de curto, médio e longo prazo. Eu vou trabalhar aqui com durações que são alinhadas com o método GTD, que é outro método que eu amo e utilizo. Então, o curto prazo seria até 2 anos, médio prazo é acima disso e longo prazo é para a vida, tá? Muito relacionado a propósito e por aí vai. E eu costumo pensar em longo prazo, pensando naquele objetivo de vida que vai levar tempo para ser construído. É uma coisa que, quando eu estiver no meu último dia de vida, eu quero olhar para trás e falar: putz, eu consegui fazer isso. E um objetivo, muitas vezes, não é uma coisa que você define, sabe? Você pode definir, mas muitas vezes, na maioria das vezes, um objetivo é algo que você descobre que você tem. E o objetivo, ele nem sempre vai estar num formato completamente mensurável, específico, etc. Ele pode ser muito mais um cenário, algo que você sabe que você quer viver, mas que você até então nem considerava um objetivo. Para mim, por exemplo, quando eu penso em longo prazo, eu vou pensando mais para o final da minha vida, ou não sei, pode no final da vida pode ser a qualquer momento, né? Mas eu penso, por exemplo, em aposentadoria. E quando eu falo em aposentadoria, eu penso que eu gostaria de, na minha aposentadoria, me aposentar em uma determinada profissão, certo? Claro que aqui pode entrar, eu quero ter tanto de dinheiro investido para retirar como renda passiva, eu quero ter um imóvel XPTO para viver e tal. Eu posso ter outros objetivos, mas o que eu quero dizer aqui é com relação à carreira, né? Então, eu estou falando aqui da área carreira, e na minha carreira, o que eu tenho como objetivo é me aposentar como professora universitária e pesquisadora, tá? Basicamente isso. E aí você pode trazer aqui julgamentos morais para o objetivo, tipo, ai meu Deus, ela quer se aposentar sendo professora pesquisadora no Brasil, vai morrer de fome, coisas do tipo. Cada um com as suas crenças e enfim, tá bom? Tenho planos para isso aqui.
tem muita coisa acontecendo no momento, mas isso aqui é o meu objetivo. Cada um vai ter o seu, e é importante não julgar o objetivo do coleguinha, tá bem? Então, o que eu quero dizer aqui é essa parte prática. Se eu tenho um objetivo, que é me aposentar como professora universitária e pesquisadora, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer antes para que eu me aposente assim. E eu posso listar quais são essas coisas, né? Eu posso querer colocar aqui que eu tenho que passar em um concurso de livre docência, eu posso querer passar ou passar em um concurso de universidade federal ou estadual, eu posso, de repente, me tornar diretora de uma universidade estável e renomada, e por aí vai. Eu posso ter opções aqui. Eu estou fazendo uma espécie de brainstorm, ou seja, trazendo algumas ideias sem qualquer tipo de julgamento. Algumas ideias que podem me levar a me aposentar como professora universitária e pesquisadora. Eu posso até, de repente, desenvolver a minha própria empresa para criar, porque eu tenho uma universidade corporativa, e desenvolver essa empresa a ponto de me aposentar através dela como professora universitária e pesquisadora. Por que não? Então, eu posso colocar. Pode ser também, é uma possibilidade. Existem várias possibilidades. Você pode listar aqui quais são as possibilidades que você quer. O fato é que, para isso acontecer, eu vou pensar onde eu estou hoje. E quando eu fiz esse primeiro... eu tive essa primeira ideia lá atrás, e faz um tempo que eu tive essa ideia. Por quê? Porque em determinado momento da minha vida, eu fiz um exercício de pensar o que era importante para mim na minha vida. E eu criei um mapa mental como esse mesmo, só que eu fiz no papel, desenhadinho e tal, colocando todas as coisas que eram importantes para mim. E uma das coisas que eu coloquei era a vida acadêmica. Eu gostava desse ambiente universitário, e eu tinha terminado a minha pós-graduação uns 4 anos antes de ter feito aquele mapa, e percebi o quanto eu sentia falta de estar no ambiente universitário. Então eu falei, poxa, nesse momento que eu tô, o próximo passo aqui seria fazer um mestrado. Eu adoraria fazer um mestrado. Então, naquele momento que eu estava lá em 2016, quando eu fiz essa reflexão, eu pensei, quero fazer um mestrado. E naquele momento eu não tinha condição financeira, eu não tinha tempo para fazer um mestrado. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um mestrado numa universidade estadual, né, sem pagar mensalidade, eu ia ter que fazer toda uma trajetória que naquele momento eu não conseguiria fazer. Que quem entrou no mestrado em uma universidade estadual ou pública sabe do que eu estou falando, né? De criar um relacionamento com os professores, de repente eles dão mais prioridade para, supostamente, né, a quem é formado na universidade, o que não era o meu caso. Então, eu já sabia que eu ia entrar numa universidade particular. Outra coisa que, para mim, também fazia diferença eu ia testar várias universidades para testar o processo seletivo como um todo, mas eu tinha muita vontade de fazer em uma específica, que era a faculdade Casper Libero, que era uma faculdade que eu comecei a fazer jornalismo lá no início da minha vida profissional, e eu acabei trancando para mudar para publicidade, porque eu achava que tinha mais a ver comigo, mas eu amava a Casper Libero, amava os professores, então eu tinha esse sonho de voltar a estudar lá. Então, para mim, fazia muito sentido fazer o mestrado na Casper Libero. Quando eu pensei nisso, eu pensei, tá, eu não consigo entrar no mestrado agora, mas o que eu consigo fazer neste ano que eu estou, que era o ano de 2016, ali planejando para 2017. Estava entrando em 2017. Eu defini um projeto, e esse projeto era, né, explorar todas as possibilidades para entrar em um mestrado em até 2 anos. Ou seja, eu tinha um objetivo de curto prazo, que era entrar no mestrado, ou seja, curto prazo seria entre 2018 e 2019, entrar no mestrado, e eu tinha um projeto ali para o ano, para 2017, que seria explorar todas as possibilidades para entrar no mestrado.
Foi nesse ano que eu li muita coisa para encontrar o tema que eu queria pesquisar. Eu fui participar de workshops nas universidades para conhecer as universidades. Eu fui fazer um montão de coisas, assim, relacionadas a isso, para eu entender realmente o que eu queria fazer, certo? E, bom, eu fui no workshop da Casper Libero, eu amei, decidi que era lá mesmo que eu queria, eu vi quanto era a mensalidade, eu vi o quanto eu ia ter que guardar de dinheiro para pagar a mensalidade. E no final do ano eu falei, eu vou prestar o processo seletivo para ver como que funciona, para ver como é a prova, para ver como é a redação, a prova de proficiência em idiomas, etc., para ver como é que é. E qual foi a. Não foi a minha surpresa, que quando eu fiz essa prova, eu estava super motivada. Isso foi no final de 2017, novembro, se eu não me engano, ou outubro. Eu estava super motivada, estava super feliz, eu já sabia o tema que eu queria estudar. Eu fui super bem na prova, eu fui super bem na entrevista também, e eu também vi que o meu professor favorito, que eu amaria que fosse meu professor orientador, ele foi um dos que me entrevistou. Então eu falei que eu gostaria que ele fosse meu professor orientador. E, inclusive, uma das coisas que eu fiz nesse projeto aqui foi ter estudado os currículos Lattes de vários professores que poderiam ser meus professores orientadores para poder falar sobre isso nas entrevistas. E aí eu falei, então, por que eu gostaria que o meu tema, digamos assim, eu gostaria de fazer o mestrado lá, por que naquela instituição, por que naquela linha de pesquisa, e por que com aquele orientador, e qual não foi a minha surpresa quando apareceu o meu nominho lá, que eu tinha passado no processo seletivo junto com acho que umas 7 ou 6 pessoas, e eu fiquei muito feliz, e eu, quando estou empolgada, ninguém me segura, e eu falei, eu vou dar um jeito de fazer esse mestrado em 2018. Então, eu me matriculei, e o objetivo que era de curto prazo, que nasceu com uma pequena vontade, eu fiz acontecer, e em 2018 eu entrei no meu mestrado. Eu fiz a matrícula ali no final de 2017 e em março de 2018 eu iniciei as aulas no meu mestrado. Entrando no mestrado, eu já sabia que eu teria um novo objetivo de curto prazo dessa vez, que seria concluir o mestrado agora. Ou seja, eu alcancei o objetivo de entrar, o meu objetivo novo de curto prazo seria concluir o mestrado entre 2019 e 2020. Mudou, então, aqui, né? Agora eu coloco um pouquinho mais para frente. E eu já sabia, fazendo mestrado, eu fiquei tão apaixonada pelo tema, que eu coloquei que o médio prazo, que seria acima de 3 anos, né? Que era descobrir se eu queria fazer um doutorado. E, bom, eu posso dizer para vocês que, enquanto eu terminei o mestrado, foi um processo bastante volumoso na minha vida, etc, etc, eu falei, não quero fazer doutorado por enquanto. Aí veio a pandemia, eu defendi a minha dissertação no mestrado, na semana seguinte fechou tudo, ali em março de 2020. Eu falei, não quero fazer. Só que durante a pandemia eu me envolvi com um assunto que me veio à mente uma ideia para tese de doutorado. Eu falei, eu quero fazer um doutorado. E aí que daí novamente mudou, né, que eu gostaria de ter. Então, eu teria esse novo objetivo de curto prazo, que seria entrar em um programa de doutorado. E aí isso aconteceria entre 2021 e 2022, porque era um novo objetivo de curto prazo que eu tinha após concluir esses anteriores. Veja que todos esses objetivos conversam com o objetivo de longo prazo, que é me aposentar como professora universitária e pesquisadora, porque é uma construção, certo? Então, quando eu descobri aqui se eu queria fazer um doutorado, eu descobri e eu queria entrar, então eu fiz a mesma coisa que eu fiz para o mestrado, basicamente, só que eu fiz de uma maneira um pouquinho mais profissional, porque eu já sabia como fazer um pré-projeto de pesquisa e tudo mais. Eu queria ir para a área de sociologia do trabalho, já sabia onde eu queria estudar, etc, etc. E passei na faculdade que eu queria, que era na PUC São Paulo, com a professora ali que eu tinha planejado fazer, que é a professora especialista em sociologia do trabalho, e entrei em 2021, comecei ali, então, o doutorado. Então, eu coloquei ali um novo objetivo de médio prazo, que seria concluir o doutorado, que levava 4 anos, pelo menos, né? No meu caso, levando quase 5, porque eu tive um intercâmbio nesse meio tempo.
Então, agora eu posso dizer para vocês que, neste momento que eu estou, concluir o doutorado, ele passou para objetivo de curto prazo e agora ele já virou até mesmo um projeto, porque no ano que eu estou agora, que é 2025, eu estou no ano de conclusão do doutorado, eu preciso concluí-lo este ano. Então, ele já acabou virando um projeto. Então, veja como isso é dinâmico, porque aí, ó, eu vou colocar aqui embaixo, então, 2025, deixa eu puxar aqui, vai. Projeto. Concluir o doutorado. Claro que para concluir o doutorado eu posso ter vários subprojetos, né? Finalizar a pesquisa de campo, finalizar a disciplina tal, terminar de escrever a parte final da tese, defender a tese, enfim, tem etapas, né? Isso não quer dizer que ele não seja um projeto, ele é um projeto. E aí eu posso começar a me perguntar qual o novo objetivo de curto prazo que eu tenho com relação a concluir o doutorado. Então, depois de concluir o doutorado, o que eu vou fazer? Aí eu tenho outros objetivos, que é transformar minha tese de doutorado em um livro. Daí isso vira uma coisa para 2026, 2027. Eu também tenho outro objetivo de curto prazo, que é publicar artigos baseados na tese. Também, mesma coisa, 2026, 2027. Então, eu tenho novos objetivos baseados aqui neste. Então, veja como é dinâmico, e tudo isso vai me levando para um objetivo de longo prazo, que é esse aqui, me aposentar como professora universitária e pesquisadora. Qual que seria o meu objetivo de médio prazo, dado esse contexto que eu estou aqui agora? O meu objetivo de médio prazo seria explorar, descobrir, eu vou colocar explorar o que quero fazer depois do doutorado, porque eu tenho algumas ideias, mestrado ou pós-doc. Eu não sei ainda. Eu só sei que eu quero ir para história, para a área de história. Então, eu coloco aqui que nesse período depois do doutorado eu vou ter aqui em 1 a 2 anos eu vou fazer algumas coisas, tem esses objetivos, publicar artigos baseados na tese, transformar minha tese de doutorado em um livro, e eu também vou, nesse meio tempo, explorar o que eu quero fazer depois do doutorado, se um mestrado ou um pós-doutorado. Uma vez que eu descubra o que eu quero fazer, isso já vai se tornar, muito provavelmente, um objetivo de curto ou de médio prazo, e daí eu vou colocar e vou atualizando de acordo. Ou seja, eu tenho um objetivo de longo prazo, para eu chegar nele, eu vou definir objetivos de médio prazo, objetivos de curto prazo que conversam com esses de médio prazo, né, para eu alcançá-lo, e para os objetivos de curto prazo eu vou ter projetos que eu vou concluir no ano que eu estou para alcançar determinado objetivo. E é dessa maneira, organizando em um mapa mental, que eu mostro para você como que você consegue tirar os seus objetivos do papel e transformá-los em projetos, porque um projeto você vai revisar toda semana para definir ali próximas ações que você já pode trabalhar nele, para garantir que ele esteja em andamento. E fazendo isso, você não apenas quebra em pequenas etapas e consegue ter mais agilidade para fazer, como você também celebra pequenas conquistas e pequenos marcos dentro desses projetos e objetivos. Foi dessa maneira que eu venho trabalhando nas últimas 2 décadas e que vem me possibilitando alcançar praticamente todos os objetivos que eu me propus a fazer, porque faz parte do alcance do objetivo você definir um objetivo que seja alcançável e como você vai alcançá-lo. Dessa maneira aqui, eu mostro para vocês, então, como que vocês podem fazer para tanto planejar os objetivos com uma ferramenta, quanto também alcançar esses objetivos. Espero que isso tenha sido útil. Qualquer coisa, deixa um comentário, inscreva-se no canal. Um beijo e tchau!